do norte da África. Todas as vítimas estão sendo evitadas por seus próprios amigos e parentes que têm medo de serem os próximos. Há mais mortos aqui do que gente viva. 14 anos após a primeira epidemia, a peste voltou e muitos acreditam que desta vez o mundo não sobreviva. Vivemos os últimos dias. Quem duvida de que o fim do mundo está próximo? Hoje é dia 27 de março de 1361 e este é o Jornal da História. Sou Stephen Bell para o Jornal da História. Grande parte do mundo está em luta contra um velho inimigo mais mortal do que qualquer exército jamais visto neste continente. A grande praga, a peste, ataca novamente e ainda não existe cura. Na Itália, França e Espanha, inúmeras mortes estão sendo atribuídas a essa doença. Alguns casos estão ocorrendo nos estados germânicos, mas até agora a Inglaterra tem sido poupada. A peste já dizimou algumas cidades pequenas. Na cidadezinha francesa de Managuete, os mortos já são mais numerosos que os vivos. 55 pessoas morreram nas últimas 48 horas. Em Siena, na Itália, os cadáveres permanecem nas ruas por dias. Não há muitos coveiros sobreviventes para enterrá-los. E no quartel-general do Papa, em Avignon, 200 pessoas morreram ontem. As pessoas querem saber por quê, mas nem a igreja nem as autoridades conseguem dar uma resposta. Essa nova peste irá certamente aumentar a inquietação social que foi fomentada pela última epidemia há 14 anos. Temos uma série de reportagens. Primeiro, o Ciboleto do Zimbábue, na França. Aqui na Catedral de Paris, padres e monges rezam pela misericórdia de Deus e o número de mortos aumenta. Ninguém sabe o que fazer. Muitos religiosos estão deixando seus postos, abandonando suas congregações, preocupados unicamente em se salvar. E a população de Paris se encontra novamente frente a um pesadelo que acreditava haver terminado quase uma geração. Está aqui comigo Guy de Chauliac, o médico da família real que contraiu a peste e sobreviveu por ocasião da primeira epidemia. Doutor, essa é a mesma peste que a anterior? Os sinais são inconfundíveis. Começa com febre alta, manchas escuras na pele, tumores negros no pescoço ou nas axilas e virilha. Pacientes com esse tipo de peste têm pelo menos uma pequena, muito pequena chance de recuperação. Mas, quando a peste atinge os pulmões, não há esperança. Quando o doente começa a tossir e cuspir sangue, a morte vem rápido. Não só para eles, como também para quem está próximo. Ninguém sabe como ou por que a peste passa de uma pessoa para outra, ou por que alguns cuidam dos doentes e são poupados, enquanto outros morrem junto com seus pacientes. Muitos médicos, entretanto, acreditam que a melhor maneira de combater o contágio é com defumadores doces, ou então cercando os doentes com odores fortes. Como é possível que a fumaça combata a vontade de Deus? Ele mandou a peste como uma punição contra os pecados mortais do homem. Mas nós não demos atenção. Nós continuamos a pecar mais. Agora, sua raiva cai novamente sobre nós. E dessa vez, ninguém sobreviverá à sua ira. Tudo no mundo é feito de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Essa peste provém da degradação do ar. Quando o elemento ar entra em colapso, cria um miasma fedorento. Se esse miasma entra em contato com pessoas ou animais, ele altera o equilíbrio do corpo e pode causar a peste. Há alguma forma de controlar o miasma? A fumaça aromática pode bloquear a degradação. Assim como alguns sons. O soar de sinos, música suave, hinos. Mas há muito ar deteriorado. É como usar uma xícara para esvaziar o oceano. Há poucas semanas surgiram as primeiras notícias desse novo surto da peste. A cada hora, mais pessoas morrem e teme-se que possa ultrapassar o número atingido na última grande epidemia há 13 anos. Os médicos se veem tão impotentes no combate à doença como da última vez. De Paris, França, assolada pela peste, Ciboleto do Zimbábue. Desde que Ciboleto nos enviou sua reportagem, ficamos sabendo que 1.400 pessoas morreram hoje em Paris. Outras milhares morreram por toda a França. As coisas não são diferentes na Itália. Numa cidade, a peste retornou, trazendo não só a morte, como também pesadelos que muitos já haviam esquecido. Louis de Jean está em Siena.
Na primeira epidemia, cerca de metade da população dessa cidade, mais de 30 mil pessoas, morreu no espaço de 6 meses. E então, ela foi embora, tão repentinamente como chegou. E os cidadãos de Siena, como em grande parte da Europa, se esqueceram da tragédia. Para muitos, a vida melhorou. Havia salários altos, pois a mão de obra era escassa. Aluguéis eram baratos. Uma chance de melhorar de vida num mundo vazio. O retorno da peste mudou tudo isto. Ver esses sinais que jamais pensei rever, exceto no purgatório. As bolhas são horríveis. Meu irmão morreu gritando. Vi pais abandonarem seus filhos, maridos deixarem esposas. Da última vez, grandes valas foram cavadas, pois não havia quem enterrasse adequadamente os mortos, nem por amor, nem por ganância. Sem padres, sem cerimônias, eles eram simplesmente jogados e as valas rapidamente fechadas. Talvez Deus queira acabar com todos desta vez. Quem pode culpá-lo, vendo tanta maldade no mundo? Não há padre aqui há 12 anos. O último sumiu assim que a peste bateu à nossa porta. Ele não era grande coisa. Estava mais interessado em encher a barriga do que em salvar almas. Mas era um padre. Nunca nos mandaram outro. Os bispos ricos e seus palácios luxuosos não se importam com gente simples como nós. Como pode a cidade sobreviver? Todos ficam preguiçosos. Para que trabalhar se você pode estar morto amanhã? Ninguém nem mesmo se importa com o plantio da primavera. É mais fácil tirar o que se precisa dos mortos. Eu faço o que posso. E se Deus se importa com gente simples, creio que não irá se incomodar que eu reze 1 ou 2 preces pelos mortos. Nessa última epidemia, as pessoas sabem muito bem o que esperar da peste. Na última semana, ecoaram nas estradas o rangido das rodas, as carroças de mortos, com suas cargas pavorosas, e as carruagens dos ricos, fugindo para os campos abertos, onde esperam que a peste não os alcance. Inúmeras vezes escuto as pessoas indagarem: por quê? Por que Deus está tão bravo? Como isso pode acontecer de novo? Mas será que nada mudou em relação à última vez? Não há quem possa dar esperança de que as coisas vão melhorar? As cidades estão organizando conselhos de saúde em virtude da emergência da situação, mas poucos acreditam nos padres e médicos. Eles foram inúteis antes e são inúteis agora. Obrigado, Louis. Após o intervalo, veremos o lugar onde essa peste pode ter sido originada. A história pode nos dar a resposta. Sejam testemunhas desse milagre dos papéis Irmãos Córdoba. Nossa incansável devoção à arte oriental da criação do papel garante uma experiência inesquecível, muito superior ao pergaminho. É macio, é branco, é papel. É mais do que um manuscrito. É um milagre. Papéis finos dos Irmãos Córdoba, para palavras que passarão pelo teste do tempo. Faz 14 anos que a primeira epidemia de peste aconteceu e parece que não estamos perto de esclarecer muitos dos mistérios que a envolvem. Acredita-se que os navios de comércio para o Oriente trouxeram a doença para a Europa. A peste acompanhava os marinheiros, atacando todos os portos. Primeiro Constantinopla e depois o resto de Bizâncio. Em seguida foi para o Ocidente e começou sua devastação da Europa pela ilha de Sicília. Mercadores genoveses estavam a bordo, doentes e com bolhas pretas do tamanho de um ovo de galinha. No início, tentamos cuidar deles, mas quando nosso pessoal começou a apresentar os mesmos inchaços terríveis, não tivemos mais escolha. Fizemos com que saíssem, mas já era tarde demais. Mas agora, outras cidades nos evitam como se pudéssemos passar a doença num piscar de olhos. Que Deus tenha piedade de Messina. Não havia escapatória. As pessoas isolavam as vítimas ou então as faziam ir embora, mas nada deteve essa doença. Desta vez, a Europa soube antecipadamente. O norte da África e Egito lutaram contra a peste durante o inverno, mas as melhores cabeças do mundo muçulmano não conseguiram achar nenhuma forma de combatê-la. Selim Karaci está no Cairo e tem uma reportagem. As rodas d'água no Nilo estão paradas. E não há mais nenhum muezim vivo para chamar os fiéis para as preces.
O sultão e sua corte fugiram em outubro, assim que as primeiras mortes foram anunciadas. Desde então, a peste está se espalhando rapidamente. As autoridades da cidade tentaram contar o número de esquifes que passam pelos portões. Mas assim como na primeira epidemia, é praticamente impossível precisar quantas pessoas morreram. Enterrei meus 2 filhos com minhas próprias mãos. E também o outro rapaz, que não tinha ninguém para chorar sua morte. Agora, meu pai também se junta aos mártires. A peste que atacou o Cairo 12 anos atrás praticamente acabou com a força de trabalho. Nos últimos anos, muitos dos sobreviventes dos campos, atraídos por histórias de altos salários, migraram para a cidade. Mas hoje, mais uma vez, muitas ruas estão desertas. O profeta disse que não devemos fugir da peste e que somente os mais devotos irão ficar quando virem seus líderes em fuga. Ninguém irá trazer comida para a cidade, mesmo que haja clientes para comprá-la. Os únicos mercadores que estão lucrando são aqueles que vendem curas mágicas, ervas e poções, que afirmam proteger contra a peste. Para eles, as pessoas pagam qualquer preço. Não há cura. Como poderia haver se a peste vem direto de Alá? Há uma tradição do profeta, segundo a qual aqueles que morrem de peste são honrados com um paraíso especial, ao lado daqueles que são martirizados na batalha. Um lugar que não foi abandonado é a casa de banhos. Os muçulmanos acreditam que se vão morrer, o melhor é se apresentar a Alá, limpos e purificados. Aconselho aos que podem que fujam. A mortalidade é pior em cidades populosas. A peste propaga de pessoa a pessoa e nenhuma palavra de fé consegue detê-la. Mas eu não posso seguir meu conselho. Médicos têm que ficar com os doentes, mesmo que não possam curá-los. Massagens, música suave, vapores aromáticos, sucos de frutas, tudo isso ajuda o corpo a ficar calmo e em equilíbrio. E se o corpo está calmo, é possível que o miasma da peste não o destrua. Como pode o miasma ser a causa da peste se uma casa é poupada e outra não? Uma cidade é despovoada, outra permanece intacta? Maus espíritos, gênios levam a peste. E seus dardos penetram aqueles que não estão protegidos. Meu pai carregou um amuleto durante toda a última epidemia. E morreu em paz de velhice na própria cama há 2 anos. Os imãs podem não aprovar, mas um homem precisa de proteção, quer a peste venha dos miasmas ou dos dardos dos espíritos. Não é de surpreender que as pessoas estejam recorrendo a remédios populares e à mágica, já que até mesmo aqui no coração da civilização islâmica, os médicos e homens de Deus têm se mostrado tão impotentes contra a peste como seus colegas menos estudados da Europa Ocidental. Mas a peste voltou ao Cairo quase 5 meses antes de atacar a Europa Ocidental. Os especialistas veem um padrão semelhante à da primeira epidemia? Todos têm uma opinião diferente. Nenhum médico ou sábio concorda com o outro, nem quanto à natureza da peste, nem quanto sua cura. Os mais honestos admitem que ninguém sabe nada. 20 anos atrás, dizia-se que ela tinha se originado no Oriente, talvez bem longe, na China. Houve então boatos de grandes calamidades no extremo do Império Mongol. Terremotos e enchentes, tempestades de fogo e peste teriam deixado cidades inteiramente vazias. Como uma nuvem carregada pelo vento de Alá, ela contaminava todos os países por onde passava. Na última epidemia, metade da população do Cairo morreu. O mesmo aconteceu em Damasco, Alexandria e em todas as cidades vizinhas. Agora ela está de volta. Ninguém tem esperança. Mas por quê? Se a peste é um castigo de Deus, por que então está atacando as pessoas 2 vezes na mesma geração? Obrigado, Selim. Nós vimos o impacto da peste no norte da África, Itália e França. É óbvio que os médicos estão perdendo a batalha. Está conosco agora no hospital do Hotel Dieu, em Paris, o médico real, Dr. Guy de Chauliac. Doutor, para falar de um modo franco, por que o senhor não consegue deter a peste? Para ser igualmente franco, só Deus sabe. E ele ainda não decidiu revelar sua vontade sagrada a nós mortais. Rezo para que o faça logo. A teoria clássica nos ensina que os seus humores do corpo estão em equilíbrio. O paciente tem boa saúde. Se estão desequilibrados, isso resulta em doença e o tratamento deve ser ministrado de acordo com os textos antigos. Mas a teoria não está adiantando, especialmente para os jovens. Nossas crianças estão morrendo. Não sei porquê, mas estamos enterrando mais crianças do que da última vez.
E os velhos também parecem estar sofrendo muito mais do que na última epidemia. O que o senhor está nos dizendo é que não há nada a fazer? A peste nos obrigou a mudar de opinião. Agora eu trato do corpo humano, não da maneira prescrita nos textos clássicos. Trato mediante observação e exames, e mesmo cirurgias. E alguns dos meus pacientes, uns poucos se recuperam. Mas e quando haverá uma cura? Dr. Gui, obrigado. Bem, o mundo médico ainda está à procura de respostas. E quanto à igreja? Vamos voltar a Ciboleto do Zimbábue, em Paris. Tem que ser dito, a igreja não está se saindo muito bem. Não tem conseguido dar o conforto e o apoio que as pessoas precisam. Apesar de toda a sua autoridade, a igreja é feita de indivíduos, homens e mulheres, que agem como homens e mulheres. Alguns com esperança e coragem, outros com covardia e desespero. Enquanto houver doentes que necessitem, não os abandonaremos. Não restou um padre abençoado pelo Papa em nossa paróquia. Eles arregaçaram as batinas e correram para tão longe e tão rápido quanto suas pernas permitiram. 12 anos atrás, assim como hoje, a mortalidade maior ocorria entre aqueles que ficaram junto aos doentes. Conferimos uma indulgência especial totalmente gratuita a todos os padres e médicos que permanecerem firmes junto aos doentes. Estamos oferecendo absolvição para todos os cristãos que, tendo confessado e se arrependido, morram sem receber os últimos ritos. Povo de Avignon, não deixem seus parentes mortos abandonados nas ruas. Por causa da falta de coveiros, reservamos o rio Ródano para que seus corpos possam ser jogados nele. Mas há 13 anos, quando a peste se espalhou por toda a Europa, muitos acreditaram que a igreja os havia abandonado e procuravam formas mais diretas de provar a Deus que se arrependiam dos seus pecados. Por toda a Alemanha, grupos de penitentes autodenominados de flagelantes percorriam as cidades e vilarejos, pregando que a peste acabaria se eles tomassem para si o sofrimento de Cristo. Deus ficou bravo com os seres humanos por causa de seu orgulho, ostentação e blasfêmias, por haverem negligenciado o sabat e o jejum de sexta-feira, mas a maioria de nós por adultério e usura. Então Deus decidiu destruir o mundo com uma peste terrível. Ele tomou esta decisão. Mas a Virgem abençoada e os anjos caíram a seus pés e imploraram para que nos desse uma última chance. E é por isso que estamos hoje aqui, para provar nossa inocência com o sangue. Os flagelantes não foram os únicos a encontrar um bode expiatório. Na medida em que a peste avançava para o norte da Europa, os que ainda não estavam contaminados procuravam algo que pudessem culpar pela ira divina. São os judeus envenenando os poços, querendo acabar o que começaram quando mataram Jesus. Os judeus mataram Nosso Senhor. E a peste é uma vingança de Deus porque eles vivem entre nós. Matem! Matem! Matem os judeus! Matem! Matem! Nós poupamos as crianças que eram jovens o bastante para serem criadas como cristãos. Então, colocamos fogo nessas construções. Isso tem acontecido em todos os lugares. Basel, Mainz, Zurique, Estrasburgo. Eliminando-se os judeus. Vejam como a peste desaparece rapidamente. Os cristãos que atribuem a peste aos judeus foram seduzidos pelo mentiroso, o demônio. O massacre de judeus é uma coisa horrível e será punido no futuro com a excomunhão. Nós oferecemos o abrigo de Avignon aos judeus que desejarem. E conclamamos todo o clero a fazer o mesmo. Até agora, houve alguns relatos isolados de massacre de judeus. Mas a maioria das pessoas sabe que a peste atinge igualmente a todos os homens. Tem havido algum movimento semelhante aos flagelantes nos últimos meses? Na verdade, não. Alguns podem ainda sobreviver em vilarejos primitivos, mas duvido que alguém os leve a sério. Sua sangria não funcionou. A peste veio do mesmo jeito e os flagelantes morreram junto com todos os outros. Obrigado, Ciboleto. Com grande parte da Europa atacada pela peste, resta ainda uma questão. Existe ainda um lugar a salvo? Nós os levaremos a um país que até agora não foi atingido pela doença, após o intervalo. O mundo é enorme se você não conhece os caminhos. Você não gostaria de ter um guia de viagens em que pudesse confiar? Viagens, por Sir John Mandeville. Viagens para o viajante exigente.
publicado pela primeira vez em 1357 e nunca desatualizado, em todas as boas livrarias. Dentro de alguns minutos, o Papa Inocêncio fará um pronunciamento muito importante a respeito da peste que iremos transmitir ao vivo. Enquanto isso, os últimos informes de Veneza dão conta que 800 pessoas morreram desde o nascer do sol. E outra nota da França indica que da cidade de Calais estão sendo registrados os primeiros casos da peste. Calais, naturalmente, situa-se do outro lado do canal da Inglaterra, que até agora não foi atingida. Mas essa notícia aumenta o receio de que a doença irá atacar a Inglaterra em breve. Owen de Caernarfon está perto de Maidstone, na Inglaterra. Owen? São Sebastião é o santo padroeiro da peste. As feridas abertas pelas flechas dos romanos são vistas como semelhantes às marcas da peste. Isso foi pintado por um velho monge 12 anos atrás, quando a peste matou todo o vilarejo. O monge foi a última pessoa viva e depois de terminar a pintura, ele também morreu. Desde então, essa pequena capela se tornou um local de peregrinação para os que creem que São Sebastião ou as relíquias do velho monge possam responder às suas preces e ajudá-los a obter a salvação. Antes da peste, esse lugar ficava no centro de uma fazenda próspera. Mas muitas pessoas morreram e não houve camponeses suficientes para cultivar os campos que acabaram terra de ninguém. Mas as pessoas desse lugar têm mais sorte do que os outros. Elas podem obter o seu sustento servindo aos peregrinos que aparecem por aqui a caminho do altar de Thomas Becket em Canterbury. As peregrinações se tornaram muito populares nos últimos anos. Os peregrinos invocam mais aos santos do que aos padres para interceder junto a Deus em seu favor em suas preces pela salvação imortal. Agora, com a possibilidade de um novo surto de peste, sem dúvida os peregrinos estão pedindo a Deus que os livre também disso. Rezo pela situação de nosso pobre mundo. Os costumes estão deteriorados. As pessoas não sabem mais seus lugares, renegam que são por natureza. E a violência. Até as estradas dos peregrinos não são mais seguras. Isso nunca aconteceria na época do velho rei. Tive que dobrar os salários depois da última epidemia de peste. E meus empregados simplesmente me abandonam quando querem. E os preços das terras caíram pela metade. Quase todas as propriedades foram abandonadas. Talvez o santo possa dar um jeito nisso. Pela lei, os servos estão ligados a seu senhor e suas terras. Mas com tanta falta de trabalhadores, não há muito que se possa fazer para mantê-los. Entretanto, vários dos camponeses que migraram para as cidades populosas procurando pelos bons salários de que todos falavam, descobriram que a vida nas cidades era bem diferente. Os nobres riem bastante quando dizem chute um camponês e ele o abençoará. Abençoe um camponês e ele irá traí-lo. Não há uma maneira gentil de se referir às pessoas comuns, tementes a Deus, que são tão boas como eles. Ouvi dizer que há uma peste entre os franceses. Peste? Bah! É mais fácil ser enforcado do que pegar a peste. A vida é uma provação que só o vinho pode curar. E nada purifica o sangue como o vinho. Tem razão, querido. Vinho, música e todo o amor que você conseguir. Ninguém adoece com esse tipo de vida. Salários, libertar-se da servidão, uma peregrinação santa para salvar a alma. Essas são as preocupações do dia a dia das pessoas na Inglaterra. Mas se a peste voltar, como aconteceu em outras partes da Europa, não há garantia de que as coisas continuem como estão. Nesses últimos 12 anos, desde a primeira grande peste, a sociedade sofreu grandes modificações. Na França, a fúria dos camponeses já explodiu. Em uma revolta que ficou conhecida como a Jacquerie, milhares participaram de um sangrento tumulto de 3 semanas. Será que o mesmo poderia acontecer na Inglaterra? Certamente sim. Aqui existem as mesmas tensões. E é claro, com a ameaça da peste, não há como antecipar o que pode acontecer. Obrigado, Owen. A Igreja Católica tem permanecido relativamente quieta durante a crise, mas em Avignon, na França, neste momento, o Papa Inocêncio acaba de ir para a entrada da catedral para falar com os fiéis. Enquanto a ameaça da peste pairar sobre nossa cidade, nós rogamos a todos vocês que evitem os pecados e rezem e se arrependam a cada hora. Ordenamos a todas as igrejas que celebrem uma missa penitencial todos os dias, até que o perigo passe. Nossos 3 repórteres estão aqui conosco. Ciboleto, qual foi a reação ao discurso do Papa? É a mesma coisa de sempre. Rezem, se arrependam e não pequem mais. Não há nada em seu discurso que possa acalmar os temores da maioria da população. Ele só irá aumentar a crença de que a igreja não tem poderes para explicar tamanha fúria divina. Na religião muçulmana não há esse tipo de contradição. Como não há padres entre o homem e Deus, não há uma igreja em que se possa jogar a culpa.
Há tanta angústia e desesperança. Vi uma mãe jogar seu filho na rua na primeira tossida. Vi outra mãe embalar nos braços seus 2 filhos à beira da morte. Essa peste desperta o que há de melhor e pior nas pessoas. E o melhor e o pior na sociedade. Obrigado, Louis. Eu gostaria de poder dizer o contrário, mas parece que nenhuma parte da Europa irá escapar dessa peste. Da costa da Inglaterra, acabamos de receber notícias de que a peste já está matando na cidade de Bristol. As primeiras baixas foram registradas. Essa notícia somente vem aumentar o desespero sentido por milhões. O conhecimento médico torna-se inútil. Os mais fortes governos são impotentes. Os fiéis veem as igrejas incapazes de eliminar seu sofrimento. Se o que há de melhor na sociedade não consegue deter essa peste, certamente os conflitos sociais que conhecemos desde a última epidemia irão se agravar ainda mais. Para o Jornal da História, 27 de março de 1361, Stephen Bell. A peste, que logo passou a ser conhecida como a Morte Negra, iria voltar geração após geração. Foi somente por volta de 1800 que a população da Europa voltou a ser o que era antes da peste. Com a impotência da igreja e das autoridades civis, a Morte Negra fez com que os sobreviventes questionassem as leis sob as quais viviam. Essas questões provocaram mudanças, revoltas de camponeses se alastrando por toda a Europa, a reforma protestante. Hoje, a peste bubônica pode ser curada com antibióticos, mas o mundo nunca estará a salvo de doenças epidêmicas. A AIDS é uma lembrança sinistra do fato de que novas doenças podem devastar populações não resistentes. Hoje, assim como através da história, a sociedade está sendo mudada e formada pelas doenças que a afligem.